Olá, muito bom dia, graça e paz, seja convosco, não importa o dia, o horário que você estará tendo acesso a esse vídeo, mas através desse vídeo eu quero deixar registrado aqui a leitura do capítulo 40 de Gênesis e poder compartilhar com você. Mas antes eu quero te convidar, eu e você juntos podemos fazer isso, divulgar a palavra do Senhor, fazer com que ela chegue até os confins da terra. Para isso, basta você dar um like aí e se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse foi um desejo que Deus colocou no meu coração de fazer a leitura da palavra audivelmente e compartilhar nas redes sociais. Então, eu e você juntos podemos fazer isso junto. Dá um like aí que se inscreva no meu canal, amém? Vamos de palavra do Senhor? Gênesis capítulo 40 diz assim: Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram por muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que estes sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. E José disse: A explicação é a seguinte: os três galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeiro e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém,
O chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Aleluia, palavra do Senhor, belíssimo. Capítulo 37, 38, 39, 40, vai relatar a vida de José. Pois bem, podemos esboçar esses 23 versículos de Gênesis capítulo 40, da seguinte maneira. A prisão dos 2 oficiais de Faraó, Gênesis 40, do versículo 1 ao 8. O sonho do copeiro-chefe, do versículo 9 ao 15, e o sonho do padeiro-chefe, do versículo 16 ao 23. Gênesis 40 fala sobre o tempo em que José esteve na prisão no Egito. Registra também como José interpretou os sonhos de 2 oficiais de Faraó. Os eventos narrados nesse capítulo são importantes para a compreensão da ascensão posterior de José, ao Egito, ou de José no Egito. O capítulo começa dizendo que o mordomo-chefe e o padeiro da corte egípcia ofenderam ao Faraó. O rei do Egito ficou indignado e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, onde José estava preso. Então, quando esperavam a sentença de Faraó, providencialmente eles foram parar no cárcere onde José estava preso. Gênesis 40, do versículo 1 ao 3. O copeiro e o padeiro da corte eram posições de extrema confiança do rei. Um servia a bebida do rei e o outro assava o seu pão. Como José havia ganhado a confiança do comandante da guarda, então o que ele fez? Ele pegou e colocou os 2 presos a cargo de José durante o tempo que permaneceram presos ali. Nós podemos ver isso em Gênesis 40, versículo 4. O texto bíblico diz que os 2 oficiais sonharam cada qual um sonho na mesma noite. Cada sonho tinha o seu próprio significado. Gênesis 40, versículo 5. Quando José viu os 2 oficiais pela manhã, percebeu que eles estavam turbados ou literalmente tristes. Então José questionou os 2 sobre o motivo pelo qual eles estavam com o semblante triste. Os 2 oficiais responderam que eles sonharam durante a noite e não havia ninguém que pudesse interpretar os sonhos que tiveram. Diante disso, José disse aos 2 homens: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Gênesis 40, versículo 8. No Antigo Oriente, ou seja, no Antigo Oriente Próximo, as pessoas davam grande significância aos sonhos, pois elas acreditavam que um sonho poderia servir como um meio de discernir o futuro. Por isso, praticamente em todas as cortes reais, havia sábios que eram tidos como intérpretes profissionais de sonhos. Isso explica a tristeza dos 2 oficiais, pois naquela prisão eles julgavam não ter ninguém habilitado para interpretar os sonhos que tiveram. Porém, José corrigiu a crença pagã daqueles homens, apontando para a soberania divina. Ele disse que somente de Deus pode vir as verdadeiras interpretações. Perdoe-me. Ao pedir que aqueles homens lhe contassem seus sonhos, perdoe-me. José estava considerando que a fonte do dom de interpretação está em Deus. Aleluia. Porém, José
corrigiu a crença pagã daqueles homens, apontando para a soberania divina. Ele diz que somente Deus pode vir às verdadeiras interpretações, que somente de Deus pode vir as verdadeiras interpretações. Ao pedir que aqueles homens lhe contassem seus sonhos, José estava considerando que a fonte do dom de interpretação está em Deus. E ele comunica esse dom a quem lhe convém, ou seja, ele dá esse dom a quem lhe convém. Na história bíblica, apenas José e o profeta Daniel foram usados por Deus para interpretar sonhos enquanto estavam em terra estranha e serviam monarcas pagãos. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Preste bem atenção na história bíblica. Apenas José e Daniel foram usados por Deus para interpretar sonhos enquanto estavam em terras estranhas e serviam monarcas pagãos. Daniel capítulo 2, versículo 28. Então, meus amados, fica aí a leitura do capítulo 40 de Gênesis e com esse breve comentário, espero que você possa desfrutar da leitura do capítulo 40 e possa chamar a existência da palavra de Deus para a tua vida e saber que Deus é quem detém o controle de tudo, em nome de Jesus. Então fica aí um grande abraço e um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Em breve estaremos gravando a leitura do capítulo 41 de Gênesis. Peço perdão estou com crise de tosse há mais de 40 dias, por isso que às vezes eu estou demorando a gravar outros capítulos, mas espero a sua compreensão. O desejo e a vontade de ler e compartilhar é muito grande. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Te amo em Cristo Jesus.